Olá, eu sou Janaína Espolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai estabelecer algumas diferenças entre leitura e escrita, para que o professor não confunda o ensino da leitura com o ensino da escrita. Algumas pessoas acham que se ensina da mesma maneira, mas não se ensina, gente, porque elas são bem diferentes e elas acontecem em áreas diferentes do cérebro. Isso é importante ressaltar. Enquanto eu arrumo aqui, a luz hoje não está ajudando. Enquanto eu arrumo os slides, vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar aí da informação. Deixa eu tirar e colocar de novo, porque às vezes não passa o slide, né? Então isso é bem importante. Então, evite confundir o ensino da leitura com o ensino da escrita. Esse vídeo eu fiz um pouquinho diferente e eu espero que você goste do formato. Eu fiquei bem orgulhosa de fazer ele. É um vídeo que eu achei bem interessante e eu descobri até algumas informações novas enquanto eu trabalhava na produção desse vídeo, né? Então eu espero que você goste bastante a ponto de compartilhar, que essa é a parte mais importante aqui do meu trabalho. Bom, falando de leitura e escrita, o que eu fiz para a gente começar? Eu coloquei 4 fatos, né? Então, ó, é estimulada pela consciência fonológica, é considerada uma comunicação social, tem início com o som, é uma prática passiva, tá? E lá em cima, de passar muito, vocês têm uma legenda. A leitura é a bolinha rosa, né? O círculo rosa, e a escrita é o círculo azul. Então, 2 desses são de leitura e 2 desses são de escrita. Eu quero que vocês descubram qual desses fatos são de leitura e quais desses fatos são de escrita. Lógico que eu já vou iniciar, mas vocês podem ir pensando aí para poder criar um raciocínio pedagógico, que é o mais importante aqui no canal Janaína Espolidoro, porque a gente não gosta de vomitar informação. A gente gosta que vocês realmente aprendam, né? Que já se despeja muita informação na escola, né? A gente precisa aprender a ser diferente. Se você falou que estimulada pela consciência fonológica é a leitura, com certeza, gente, você está no clube de membros do nosso canal YouTube. Porque lá no clube de membros eu sempre bato muito nessa tecla, e se você fez alguns dos cursos, você já está craque em afirmar que a consciência fonológica é o processo de reconhecimento da leitura, né? Lógico que tem alguma relação com a escrita também, porque traz benefícios na escrita mais à frente, ele é um resultado, uma consequência, mas como gatilho tem relação com a leitura, né? Então, é importante ressaltar que são coisas diferentes. Até a leitura e escrita são consideradas métodos de espelho, porque uma é o contrário da outra, elas são espelhadas, né, no cérebro. Então, a consciência fonológica, ela diz respeito aí sempre à leitura. É considerado uma comunicação social? É a leitura ou é a escrita? Se você respondeu escrita, parabéns. A escrita, gente, a gente sempre escreve para o outro. Então, a escrita tem uma função social no próprio ato de escrever. Já a leitura, ela não é totalmente social. Ela pode ser quando eu leio um texto em público, mas a característica intrínseca dela não é social. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem início com o som, se você respondeu escrita, muito bem, porque a escrita ela começa numa parte do cérebro que diz respeito a sons. Então, quando eu dou atividades nas quais a criança começa pelo som, eu estou treinando a escrita, né? Pode ser um som da sala ou um som ecoado na própria cabeça da criança, né? Então, quando ela lê uma imagem, ela vai lá e lê boneca. Aquilo sai um som no cérebro dela e aquilo ela tem que escrever boneca, né? Aquilo produz a escrita. E aí eu já dei a dica que eram 2 de leitura e 2 de escrita.
A considerada passiva é a leitura. A leitura sempre é considerada passiva porque ela tem uma origem diferente da escrita, né? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, eu não vou adiantar, senão vai ficar muito longo e repetitivo o vídeo. Mas legal vocês verem quantos desses vocês acertaram, porque lógico que a leitura escrita também tem uma conexão, mas elas têm diferenças e semelhanças. Na hora de ensinar, os estímulos são diferentes, tá? Uma vai ajudar a outra, elas se apoiam, mas o modo como eu estimulo a escrita é diferente do modo como eu estimulo a leitura. Vamos começar do ponto de origem, gente. A gente tem dois cérebros aí. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Arrumei. O som saiu um pouco, mas eu acho que já voltou. Nossa, peraí. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui o fio, porque às vezes é o fio que tá. Peraí, só um minutinho. Enquanto eu arrumo, vocês podem. Só um minutinho, peraí. Enquanto eu arrumo, vocês podem fazer as anotações, né? Deixa eu só sair a mensagem, porque senão eu não tenho certeza se eu arrumei, entendeu? Talvez o som esteja ruim agora, mas ele já vai ficar bom. Foi. Bom, vou voltar lá. Cadê? Neste momento não aparece mais o negócio aqui. Apareceu. Aqui. Então, o nosso ponto de origem, eu coloquei aí dois cérebros, porque um está com a parte amarela pintada, que é o nosso lobo temporal, e o outro está com a parte azul pintada, que é o lobo occipital. O amarelo, gente, ele tem relação com o som, e é essa parte aqui, principalmente na orelha esquerda, essa porção que está perto da orelha esquerda. Já dei a dica que, como ele está perto da orelha, tem relação com o som, né? E o pontinho, ou a parte azul do lobo occipital é aqui atrás, na direção do olho, né? Se você levar uma flechada do olho para trás, você vai cair no lobo occipital, que é o da visão, né? Então, eles têm relação aí com a leitura e a escrita. A escrita, ela vai se originar no lobo temporal, porque ela tem origem sempre no som. Então, o órgão responsável pela entrada de escrita, né, para que você comece a compreender a escrita, é o lobo temporal, essa é a entrada dele. E a leitura é o lobo occipital, que é o da visão. Então, para eu ler, eu preciso acionar esse lobo em primeiro lugar. Então, vejam que são estímulos diferentes, né? Quando eu leio uma palavra, eu estou usando o lobo occipital. Quando eu leio uma imagem e me vem pela memória a palavra, eu estou acionando o lobo temporal, porque é um som. Eu aciono o nome da palavra, a verbalização dela, tá? Vou dar um exemplo e daí eu vou pedir a gentileza de você pegar um lápis ou uma caneta e um papel, porque eu vou ditar uma frase daqui a pouquinho, tá? Um exemplo de escrita, de atividade de escrita, muito puramente escrita, é o ditado. Nada faz a criança desenvolver mais a escrita do que o ditado. Lógico que não pode ser uma coisa maçante, mas o ditado ele é essencial ao desenvolvimento da escrita. Vocês podem reparar na linha do tempo que foi bem quando o ditado foi retirado das escolas, porque era considerado tradicional, que a gente começou a ter um declínio nas produções de texto, né? Então, isso vai fazer bastante diferença. Já a leitura, uma atividade de leitura, puramente leitura, é o escaneamento. Eu vou mostrar para vocês os dois, para vocês entenderem, tá? Pega o lápis, eu vou ditar uma frase, eu quero que vocês escrevam no papel, tá? Posso começar? Todo mundo preparado?
dá um espacinho, né, que é aquele parágrafo bacana, né, o recuo de parágrafo. Letra maiúscula para começar, escrevam as. Luzes mudavam de cor aleatoriamente. Ponto final. Vou repetir a frase, tá? Para vocês poderem conferir. As luzes mudavam de cor aleatoriamente. Começa a frase com letra maiúscula, termina com ponto final. Eu estou fazendo, gente, igual eu faria com o aluno, porque como eu estou capacitando professores, eu preciso dar um modelo de como isso deve ser feito com a criança. Então, se eu não fizer com vocês, dificilmente isso vai ser reproduzido em sala de aula. Por isso que eu estou caprichando aí na atividade, né? Eu vou colocar aqui a frase para vocês verem como que ficou, vai ficar ali no rodapézinho, né? Esse é a atividade digitado. Vocês podem conferir se escreveram certinho aí, ortografia, inclusive, autocorreção, né? As luzes mudavam de cor aleatoriamente. E agora a gente vai fazer uma atividade de escaneamento. O ideal é que tenha, por exemplo, 10 frases já escritas, tá? A gente vai simular, mas eu vou explicar como que é o escaneamento. O ideal é que tenha 10 frases ou 5 já escritas, e daí em cada frase o professor vai ditar uma palavra para a criança circular. Como a gente tem essa frase que eu ditei para vocês, a gente vai reaproveitar ela, mas o ideal seria feito de outra forma. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer depois um vídeo mostrando atividades de escaneamento, porque é uma atividade bem legal de reconhecimento de leitura, né? No escaneamento, eu vou falar uma palavra da frase e vocês vão localizar e circular a palavra que eu falei. Localizem e circulem a palavra mudavam. Mudavam. Daí você tem que escanear a frase e localizar, né? Por isso que chama escaneamento. É o scanning, né? É uma das estratégias leituras aí. Então, olha lá, mudavam, tá circulado. Vocês viram como é diferente quando eu escrevo e quando eu leio? Quando eu escrevo, é uma questão mais social. Então, eu estou explicando como que você vai escrever de um jeito que seja possível ler futuramente. Na leitura, eu preciso encontrar mecanismos internos para poder localizar o que o professor está pedindo, né? Então, a gente tem essa diferença aí que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Beleza? Repertório de alfabetização, gente. Esse material aí, ó, avaliação do repertório de alfabetização, eu tenho falado repetidamente sobre ele, incansavelmente, porque sem ele o professor não avança. Nós temos até casos, às vezes a pessoa compra e fala, Janaína, mas não era bem o que eu queria. Gente, desde quando você precisa querer alguma coisa se o negócio dá certo de qualquer jeito? Às vezes não é do jeito que você acha que queria. Mas quando você aplicar esse material, você vai perceber que independentemente da série do seu aluno, porque ele pode ser aplicado desde o infantil até o 5º ano. Independentemente da série, você vai notar que é esse material que vai te mostrar qual é o prejuízo do seu aluno. Não adianta você pedir uma produção de texto para ele, sendo que ele não sabe nem o básico, né? Então, por isso que a gente tem o repertório de alfabetização. Então, o professor que reclama da avaliação de repertório sabe nada, inocente, né? Eu brinquei, mas realmente é muito grave um professor que não trabalha com repertório de alfabetização na sala, porque ele vem antes de qualquer outra diagnóstica. Não adianta você dar uma diagnóstica sem antes ter aplicado esse repertório, porque ele traz problemas anteriores do seu aluno, né?
E não julgue o material antes de aplicar, porque você não tem repertório de informações para poder julgar um material antes que ele seja aplicado. Em relação à escrita, eu vou pegar itens do repertório de alfabetização para vocês entenderem como que é diferente. A escrita, ela requer que a gente tenha uma identificação de formas, né? Então, as formas das letras precisam ser desenhadas no papel. Então, eu preciso ter controle de movimento também dessas formas. Lógico que vão ter outros itens do repertório de alfabetização que estão envolvidos, mas eu vou fazer um paralelo aqui só para vocês entenderem a importância. Quando eu falo de formas na escrita, essas formas envolvem tamanho da letra, direção do desenho da letra, né? Então, que nem quando eu faço um C, eu vou, volto e termino. Quando eu faço um O, eu faço parecendo um I, faço a bolinha e puxo o chapéu. Então, eu tenho direção de escrita. E quando eu tenho posição, é qual lado está virado a letra e para qual direção eu escrevo, né? A posição da escrita aí. Esses 3 itens em rosa, eles fazem parte das regularidades de forma da escrita, tá? Então, tudo isso está lá no repertório. Esse material a gente tem no site da loja. Se você ainda não tem ele, eu vou deixar no resumo do vídeo o link para você poder dar uma olhada nos detalhes, no preço, na amostra, tá? Então, quando eu falo de escrita, eu estou lidando com essas 4 coisas e mais algumas do repertório de alfabetização. Então, se eu não testo o meu aluno sobre essas coisas, eu não vou saber qual delas que está prejudicando a produção de texto dele. Já a leitura, ela precisa muito de um item chamado análise e síntese dessa avaliação, né? A análise e síntese é exatamente isso. Eu preciso analisar o que está escrito. Então, quando eu leio, né? A gente tem uma atividade que chama leitura de golpe. Na leitura de golpe, eu dou várias palavras monossílabas e a criança precisa ler um golpe só. Então, ela vai ter que analisar as letras e ler sintetizadas, né? Então, eu ponho lá, ela tem que ler mão, mel, pão. Então, eu preciso analisar o conjunto para poder sair um som só, né? Senão eu vou ler M-A-O-Tio. Não, eu tenho que ler mão. É um golpe só. Essa leitura, essa análise síntese que faz parte da leitura, ela requer que o professor compreenda que a leitura é dividida em 4 processos leitores, que é o reconhecimento, a compreensão, a fluência e a motivação. Cada um desses processos, eu já vou falar onde que vocês encontram essa informação melhor, tá? Cada um desses processos, eles fazem parte dessa construção de análise síntese. Portanto, a escrita tem uma natureza concreta, porque eu consigo avaliar o que o aluno escreve, e a leitura tem uma natureza abstrata, porque é uma coisa que está dentro do aluno. Eu não consigo ver, eu consigo fazer com que ele fale, mas eu preciso ter noção de como é avaliada essa leitura para eu poder avaliar também. Porque se eu não sei ler, eu não sei avaliar uma leitura, entende? E daí tem esses testes de fluência leitura para inglês ver aí nos municípios. Agora, gente, que teste mais vagabundo, né? Essa é a palavra, vagabundo, não tem outra, sinto muito. Porque às vezes é um professor que mal sabe ler. A gente sabe que é uma realidade que tem professores que estão nessa condição, infelizmente. A gente recebe professores com essa falta de capacidade, a gente acabou de falar, ele pergunta a mesma coisa, ele não consegue compreender a leitura, né? Então, às vezes, o professor não tem os processos leitores nele mesmo e ele está avaliando um aluno que precisa ter. E isso é muito preocupante. Essa é uma avaliação aí que é lavagem de dinheiro, né, gente? Não é possível, porque uma pessoa sem noção que põe isso numa escola. Não vou nem falar disso que me deixa até nervosa.
Então, o repertório de alfabetização, ele vai testar essas habilidades aí que estão relacionadas à leitura e escrita, sendo que a escrita tem uma natureza concreta e a leitura uma natureza abstrata. Então, a gente vê a escrita, mas a gente não vê a leitura. E a funcionalidade, gente? A leitura vai ser sempre uma coisa pessoal, individual, passiva. Passiva, porque quando você pede para um aluno ler um texto em silêncio, você não sabe como ele está lendo. Então, é uma coisa do aluno com ele mesmo. Vai depender dos mecanismos internos que ele possui. Já a escrita, ela vai ser social. Então, eu escrevo sempre para o outro. Por isso que escrever é social e ler é pessoal, né? Então, mesmo que eu escreva para eu mesma, então eu vou fazer um caderno de anotações. Eu estou escrevendo para mim mesma. Mesmo assim é social, porque quando eu precisar pesquisar, eu vou ter que pesquisar na Janaína do passado. O que que ela escreveu para a Janaína do presente? Então, a escrita vai ser social de qualquer forma. Por isso que ela precisa ser legível, que ela precisa ser bem escrita. Mas, para isso, eu preciso que o aluno também se torne leitor, porque uma coisa complementa a outra, né? Para entender melhor, lógico que a gente tem o nosso clube de membros e como você já faz parte, porque você não é bobo nem nada, menos de R$ 10 por mês você já é um membro raiz, então não tem como não fazer parte, né? Você muda completamente a sua sala de aula, acabou a questão de aluno indisciplinado, acabou a questão de aluno que não aprende, porque você entende melhor o seu trabalho, né? Na nossa escola de professores lá no Clube de Membros. Como você já faz parte, quem não faz, daqui a pouquinho eu vou falar, tá? Eu vou falar quais são os cursos que vocês precisam estar atentos, não sei se vocês já fizeram, né? Mas em cada um desses itens, a gente tem, desses membros, né? A gente tem cursos que são relacionados ao conteúdo que eu mostrei hoje aqui no vídeo do YouTube. No Membros Raiz, a gente tem o curso Processos Leitores, que é onde você vai aprender aqueles 4 processos espertos que fazem você desenvolver a natureza abstrata aí da leitura. Análise e síntese no repertório de alfabetização, que é o outro curso que a gente tem no Membros Raiz, no Cubo Mágico e no Multiverso. Porque o repertório de alfabetização, eu dou o básico no Raiz, aprofundo um pouquinho no Cubo Mágico e deixo muito profundo no Multiverso. Atualmente, eu estou em processo de colocação das aulas. A gente está na aula 15, e eu estou no Cubo Mágico. Mas em breve eu vou entrar já no Multiverso. É que no Cubo Mágico está demorando um pouquinho mais, porque são muitas aulas, né? No Cubo Mágico, o Raiz é R$ 6,99 nesta data que estou fazendo o vídeo, tá? É menos de R$ 10, gente. Não dói no bolso, traz benefícios, então associem-se. O Cubo Mágico, se você acha que você já está preparado, ele custa R$ 29,90. Ele vai ter o curso Entenda a leitura para ensinar a leitura, porque se você não entende como ela acontece, não tem como você ensinar. Então, eu dei até esse nome para ficar bem evidente que é um curso necessário a todo e qualquer professor. E a gente tem também o curso Hipóteses de Escrita, visto de um modo diferente do que a gente costuma aprender por aí, né? Então, é uma coisa aí que pode ajudar bastante. E no Multiverso, a gente tem o curso de Leitura no Cérebro, que eu falo que é da Escola de Neuropsicopedagogos, porque a gente já tem a neuroeducação dentro do curso, né? Então, é bem bacana para quem é psicopedagogo ou neuro. Ou se você é um professor interessado, também vai ser bem relevante para você. E a gente tem o curso de hipóteses de leitura no Multiverso, que daí você vai conhecer, porque a leitura também tem hipóteses. Se você ainda não faz parte, não deixe para depois, gente. Fale com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676. Eu vou deixar o contato dela no resumo do vídeo, mas eu vou deixar também o link direto para ser membro. É que às vezes a pessoa fica com dúvidas em como que faz para pagar com Pix, se pode usar um gift card. Eu não tenho medo, eu tenho medo de usar pagamento na internet. Não tem problema.
vai numa farmácia, numa loja americana, compra um gift card, né, que é aquele cartãozinho presente, da Google Play Store. Você insere créditos, eu acho que tem até um que é do YouTube mesmo. Você insere créditos e daí você pode utilizar para fazer o pagamento, né? Você pode comprar cartãozinho de R$ 30, cartãozinho de R$ 100, cartãozinho de quanto você quiser, né? E também dá certo. Mas se você tiver dúvida de como faz isso, pode falar aí com a Cirlei que ela vai ajudar você nessa jornada aí para poder fazer parte, porque afinal de contas ficar de fora nesse momento não dá, né? Fazer parte do clube de membros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu muito, compartilha, gente, porque isso é mais essencial do que qualquer outra coisa, tá? Até a próxima e bom trabalho para você. Não confunda escrita com leitura, por favor. Deixa eu só achar aqui o lugar que